Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre história e cultura surda. Essa temática é para abordar alguns pontos da nossa ementa. Nós vamos discutir o histórico da educação de surdos e seus aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos, a alfabetização de surdos em um contexto monolíngue, em um contexto bilíngue. Prestem atenção nessas duas palavras, monolíngue e bilíngue, porque elas são divisores de água na comunidade surda internacional. E a língua brasileira de sinais na Constituição do Sujeito Surdo Brasileiro. Então, primeira temática que a gente deve esclarecer é que a gente vai trabalhar com a Libras, que é a língua brasileira de sinais. A Libras é a língua brasileira aqui do Brasil, tá bom? Quando eu estiver me referindo a Libras, eu estou me referindo a um contexto brasileiro. Quando eu estiver falando de língua de sinais ou linguagens através do canal visual espacial, eu estou sendo mais amplo e falando das diversas línguas de sinais pelo mundo. Tranquilo? O sujeito central do nosso debate é o surdo. A todo momento eu vejo que alguns alunos na parte introdutória chamam de surdo, surdinho, mudinho, surdo-mudo. Eu vou explicar a diferença desse sujeito surdo, desse sujeito surdo-mudo e deficiente auditivo, tá bom? Mas já acostumemos com o termo surdo. O conceito de surdo é atribuído ao sujeito que aprende o mundo por meio de experiência visual e compartilha seus conhecimentos através da língua brasileira de sinais, Libras. No Brasil, de modo a proporcionar seu pleno desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Esse conceito de surdo, gente, é inclusive o conceito que está nas legislações, tá? E eu queria que vocês atentassem a dois elementos: experiências visuais, ou seja, visualidade como o primeiro artefato a caracterizar o sujeito surdo, e através da Libras, ou seja, o linguístico, o uso da língua. Então, ser surdo são basicamente dois elementos: questão visual, a questão linguística. O surdo, ao fazer essa experiência de mundo através do visual e através da Libras, ele acaba constituindo elementos muito específicos que acabam fazendo a diferenciação de cultura ouvinte e cultura surda. Parte dessas discussões de estudos culturais, de cultura, está baseado nos estudos culturais. É uma leitura suplementar para quem quer avançar nessa temática, que é uma temática muito ampla, com várias opiniões, tem muito viés, tá, nessa questão. E cultura, vamos pensar assim, por Perlin, é um conjunto de comportamentos aprendidos de um grupo de pessoas que possuem suas próprias línguas, valores, regras de comportamento e tradições. A identidade surda é um produto dessa discussão cultural e dessa vivência cultural. E os surdos, da maneira como eles se comportam, agem na sociedade, eles começam a construir representações sociais muito específicas deles, e eles acabam assumindo uma percepção, uma identidade enquanto sujeitos. Também, identidade surda é uma temática muito ampla. Eu vou deixar no vídeo alguns links de PDF que discutem só essa temática de identidade e cultura surda. Pessoal, é comum vocês utilizarem o termo surdo-mudo. E eu não vou dizer que está totalmente errado, porque essa era uma das nomenclaturas oficiais utilizadas há muito tempo.
Por exemplo, se vocês verem a primeira escola para sujeitos surdos no Brasil, tinha-se escola para surdos mudos. Ou, se vocês olharem os livros mais antigos, surdo-mudo é um termo muito recorrente. Mas esse termo já está em desuso há muitos séculos, principalmente por dois motivos. Por ser surdo, por não ouvir, não significa que a pessoa não fale. Então, você já pode retirar a palavra mudo só por essa questão. Um segundo motivo é uma questão filosófica. Se uma pessoa é muda, ela é incomunicável. Ela não fala, ela não diz. Então, também tem uma questão pejorativa nisso. O que eu não gostaria e o que é importante que vocês trabalhassem até com outras deficiências é não utilizar diminutivos. Por exemplo, surdinho, mudinho, ceguinho, aleijadinho, porque eles carregam uma carga semântica de diminuir algo que não é legal. Então, essa é uma regra que vale para toda ou qualquer deficiência. Diminutivos não são muito bem vistos. Deficiente auditivo não é um termo incorreto não, tá, pessoal? A maioria de vocês, às vezes falam que fulano de tal é deficiente auditivo, às vezes falam que é surdo, e aí qual que é qual? Olha, a pessoa que possui alguma deficiência em um ou em ambos os ouvidos, ela pode ser caracterizada como uma pessoa com deficiência auditiva. Só que esse vocabulário é um vocabulário médico e científico. Ele não discute questões culturais, identitárias. É, na verdade, uma categorização. Deficiente o quê? Deficiente na questão áudio. Deficiente o quê? Na questão visual. Deficiente o quê? Na questão física. Então, é um termo mais médico, mais clínico. A partir do momento que esse deficiente auditivo ele começa a interagir pela língua de sinais e pela visualidade, ele, deste rótulo clínico médico, ele vai para um rótulo cultural, que é ser surdo. Tranquilo? Então, gente, se o deficiente auditivo ele não adquire a língua de sinais nem a visualidade, ele não é surdo, ele é deficiente auditivo. Mas quando ele faz isso, ele se torna surdo. Então, olha, todo surdo é deficiente auditivo? Sim, todo surdo tem a deficiência auditiva. Uma outra premissa: todo deficiente auditivo é surdo? Não. Há pessoas que têm a deficiência auditiva e elas acabam não utilizando da língua de sinais ou das experiências visuais. Um exemplo, um avô ou um tio seu, que você sempre está ligando, conversando. Vamos pegar um exemplo. Ele sofre algum acidente e ele tem uma perda auditiva. Esse seu tio vai utilizar a língua de sinais ou experiências visuais para se completar agora após essa deficiência que ele adquiriu? Talvez sim, talvez não. Se ele não o fizer, ele será deficiente auditivo. O seu avô já perdeu uma grande quantidade da audição dele, mas ele só por isso está utilizando língua de sinais ou experiências visuais? Não, então provavelmente ele é deficiente auditivo. Tranquilo? Então ser surdo é uma característica cultural identitária. Os dois elementos fundamentais de ser surdo, a questão visual e a questão linguística. A surdez ela terá vários níveis. Depois vocês podem aprofundar nisso na legislação, que eu vou discutir ainda no próximo vídeo. E a surdez ela pode ser leve, moderada, acentuada, severa ou profunda. E isso vai variar por decibéis. O decibéis é a unidade de medida que a gente calcula a percepção de som. A maioria aqui já deve ter feito algum teste de audição, por exemplo, para retirar a carteira, para fazer algum exame de saúde, um concurso público, correto? Parte dessa surdez
leve, moderada, severa ou profunda, elas podem ser contornadas através de aparelhos de amplificação sonora individual. Esses aparelhos eles são utilizados para captar e ampliar os sons, mas não suficientes para permitir a compreensão da fala pelos surdos, por exemplo, a surdez profunda, tá bom? Mas é um equipamento muito comum, está havendo um investimento muito grande nessa área e com o passar do tempo tem-se uma melhoria na qualidade de vida e acuidade sonora por conta desses aparelhos. É bem interessante você também fazer uma pesquisa à parte sobre esses aparelhos de amplificação sonora individuais, tá bom? Então, já situamos quem é o nosso sujeito, já entendemos quem é surdo, quem é deficiente auditivo, já entendemos que o surdo-mudo como termo não existe mais. Já entendemos que diminutivos, inho, inha para deficiência não é muito legal, né? Então, vamos usar agora um pouco de história, vamos falar sobre a surdez e a antiguidade?